Boa noite, queridos. Eu costumo descer e ficar perto de vocês, mas hoje me intimaram, dizendo: Juarez, hoje vai ficar lá em cima, você não vai descer. E como eu sou um menino obediente, eu vou ficar aqui. Mas eu quero agradecer a presença de todos vocês que vieram até aqui, Casa de Deus, onde podemos orar, podemos louvar, onde podemos nos aproximar de Deus, onde podemos entrar em solidariedade em favor uns dos outros, buscando a Deus o poder para que Deus atue na vida dos nossos irmãos. Você que se deslocou para vir até aqui, seja bem-vindo. Eu espero que você encontre aqui aquilo que você veio buscar, aquilo que você realmente almeja no seu coração. Eu espero que seja uma aproximação maior com o nosso Deus. Quem sou eu, para poder trazer algo que venha fazer você a encher o seu coração de alegria? Mas a palavra de Deus tem. A palavra de Deus tem a âncora, tem a segurança, tem a cadeia que prende você à salvação, que é a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, mais uma vez eu digo, seja bem-vindo. Você escolheu certo em vir aqui hoje à casa de Deus. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Atos capítulo 12. O livro de Atos, ele é cheio de histórias maravilhosas, histórias essas que nos enche de amor e de alegria, histórias essas que nos faz aumentar assim a fé da gente um pouquinho, porque nós vemos como foi que Deus operou no início da igreja. Amém? Versículo 1 diz assim: E por aquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos ázimos. E havendo prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: Cinge-te e ata as tuas aparcas. E ele assim o fez. E disse-lhe mais: Lança às costas a tua capa e segue-me. Sabe, queridos, depois de 2000 anos quase de história cristã, a gente ouve falar do início da igreja, nota as suas dificuldades, mas isso fica como se, isso é coisa do passado. Isso foi naquele tempo. Mas se você pudesse viver entre os discípulos no início da igreja, lá quando os judeus se alegravam quando matavam um cristão, como é que você se sentiria?
Qual era a sua posição? Você se unia ao cristianismo? Você se uniria à seita do caminho? Ou você, quem sabe, se alegraria ou ficaria indiferente quando um dos discípulos era morto? Aqui nós vemos que Herodes mandou passar fio de espada a Tiago, irmão de João. E o mais interessante, isso alegrou os judeus. E sabe, queridos, quando um político faz algo que alegra o povo, que causa espetáculo, que o povo diz: isso, maravilha, eu gostaria de ter visto isso, eu gostaria de ver isso. Muito bem, rei Herodes, por ter mandado matar a fio de espada um seguidor de Jesus. Quando o político vê que o povo gosta, ele quer repetir aquilo. Ele quer repetir aquilo muitas outras vezes para que o seu prestígio possa crescer e ele possa se tornar cada vez mais popular entre o povo. E com isso ele mandou também prender a Pedro. Quase que eu digo Pedro, que eu estava lembrando da prisão, Pedro. E Pedro já se sentia condenado. Mas havia algo interessante, irmãos, que nem Herodes sabia, nem tampouco os soldados de Herodes sabiam. É que aqueles irmãos que estavam soltos, o que é que eles faziam? Oravam continuamente. Continuamente, a Bíblia diz que eles oravam pela vida de Pedro. Olha, irmãos, eu vou lhes dizer uma coisa. Nós, muitas vezes, experimentamos apenas vislumbres do poder de Deus respondendo a orações. Vemos pouca coisa. E muitas vezes nos contentamos simplesmente as orações respondidas do passado. E muitas vezes as orações respondidas do presente, nós não mencionamos as bênçãos. Quando Deus resolve um problema para a gente acha, pronto, que bom, já aconteceu, Deus respondeu, que bom. E passa. Porque não passamos tempos angustiosos como os discípulos passaram. Nós não temos grandes livramentos, mas, irmãos, todos os dias nós temos tido livramentos e não percebemos. Todos os dias. Todos os dias Deus tem livrado você de vírus assassinos, de bactérias nocivas. Em 2005, eu fiz uma viagem ao Pará. Eu tinha uma frestazinha nessa unha, não uma unha que existia antes dessa. E morando, ou seja, passando uns dias lá na fazenda do meu cunhado, a gente tinha que lavar roupa, né? A gente lavava os pratos, lavava a roupa também. Porque eu fiquei 10 dias lá, levei pouca roupa e tive que... 2 dias antes de eu vir embora, eu senti algo. Eu senti essa unha doer. Mas doer muito. Como que algo tinha entrado naquela fresta e estava causando uma certa infecção. E eu viajei para cá, aquele negócio doendo. E eu fiz eu fervi água e coloquei o dedo na água quente e na água fria, na água quente e na água fria, para ver se aquilo acabava. Mas o que aconteceu? Começou a infeccionar a unha e um rastro se fez daqui da unha, passou por aqui e vinha até aqui nas minhas axilas esquerda.
E eu dizia, meu Deus, será que eu vou morrer por causa de uma bactéria? E meu filho dizia, você não vai no médico, o que é que você quer que aconteça? Procura um médico logo. Mas na minha mente, parecia que alguém me falava, toma um Ivermec. Toma um Ivermec. O Ivermec é um comprimido que se dá para animais que elimina tudo quanto é bactéria, vermes, tudo aquilo é eliminado do animal. E eu tinha comprado 2 comprimidos daquele. 2 eu tinha dado para os meus cachorros e um tinha ficado lá. E a minha mente dizia, toma o Ivermec. E aí quando eu vi que o negócio estava sério, a unha já estava ficando toda podre aqui, né? E estava começando a ficar fofa. Aí eu disse, morrendo ou vivendo, eu vou tomar o Ivermec. E tomei aquele comprimido. Passei um óleo de menta daqui até aqui, porque estava aquele rastro vermelho. Eu sentia que algo grave ia acontecer. Mas eu digo, não, Deus é grande. Deus é grande, eu vou tomar o Ivermec. Tomei. Quando foi no outro dia, aquele rastro passou assim a se dividir, ficar falhado. E a unha fofou todinha, mas, ou seja, passou a sarar, né? Foi sarando, e aquela unha caiu. Essa unha aqui é outra. Aí depois eu conversando com a Assis sobre o assunto, ele disse, Juarez, olha, em primeiro lugar Deus, em segundo lugar o Ivermec que você tomou, porque uma dessa mesma bactéria, com essa característica, ela atingiu um amigo meu, e com 2 semanas ele morreu todo contaminado. Veja, irmãos, a gente às vezes é liberto, Deus nos livra, em cada circunstância, e às vezes a gente deixa passar. Tem livrado você de atropelamento, livrado você de tantas coisas, mas a gente acha que tudo isso é normal, e você não sabe que você está na terra, e que na terra acontece de tudo. Mas voltando a Pedro, irmãos, aqui, a igreja orava constantemente por Pedro, quando de repente uma luz se fez brilhar na prisão. Irmãos, eu fico impressionado, como é o palavrão que ele fala aqui, ou seja, 4 grupos de 4 soldados, ou seja, 16 soldados guardavam a cela de Pedro. E Pedro estava entre 2 soldados e eles algemados. Ou seja, Herodes foi tão cruel que ele não queria de maneira alguma que Pedro escapasse. Mas para Deus, irmãos, não há impossível. Aos olhos humanos, perante Herodes, perante os soldados, era impossível Pedro escapar daquela prisão. Porque ele estava no meio de 2 soldados e estava algemado neles. Interessante é que os soldados não viram a luz na prisão, eles não viram o anjo, e nem viram que as algemas caíram das mãos de Pedro, e eles não viram também Pedro se levantar e as portas da cela se abrirem automaticamente. 16 homens, eles não viram nada, e Pedro pensava em si, isso é um sonho, isso é uma visão, isso é apenas o meu desejo de me libertar, o desejo de que o Senhor envie o seu anjo para me libertar. Mas, queridos, quando Pedro saiu da prisão, que chegaram a certa rua, que o anjo se desvencilhou dele, ele percebeu que estava na rua e viu que o anjo do Senhor havia salvo. Agora, irmão, veja como são as pessoas.
Às vezes a gente ora por determinada coisa e não acredita que aquilo que nós estamos pedindo, Deus vai conceder. A Bíblia diz que eles oravam constantemente por Pedro. E quando Pedro bateu na porta da casa de Maria, mãe de Marcos, de João Marcos, uma menina chamada Rod correu para ver quem era. E ela ficou tão alegre, ficou pasma ao ver Pedro, como que dizia no seu coração: as orações foram respondidas, que ela nem abriu a porta, ela correu imediatamente para dizer: olha, é Pedro que está batendo. Para com isso, menina, para de mentir, menina. Quem foi que você viu? Eu vi Pedro. Veja, irmãos, estavam orando para que Pedro fosse liberto. E quando a menina disse que era Pedro, em vez deles dizerem: o Senhor ouviu as nossas orações, eles não disseram. Alguém até disse: é o anjo dele. Quem sabe ele já morreu e o anjo dele está aí. Mas a menina insistia, dizendo: é Pedro. E eles foram, abriram a porta e fizeram aquela alegria. Pedro se alegraram juntos. Mas Pedro cumprimentou-os e depois foi para Cesareia. Irmãos, não era fácil a vida do cristão. O cristão era perseguido e morto. E quando era morto, não pense que alguém se sentiria triste por você ser morto. Iam se alegrar porque mataram um cristão. Meus amados, o certo é que todos os servos de Deus, aqueles que servem de Deus, aquele servo de Deus que tem a fé que opera pelo amor, Deus os guarda. Como é que está escrito no Salmo 34, 7? O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que os temem e os livra. Minha esposa costuma contar uma história que aconteceu em Poço da Mata, quando ela morava ali, junto com seus irmãos e irmã. Ela conta que tinha um irmão na igreja que era ancião, o irmão Josué. Ela disse que a esposa do irmão Josué era uma senhora muito bonita, e ela tinha 2 filhas, uma de 5 anos e outra de 3. E em um dia, a mãe daquelas crianças saiu para fazer um certo trabalho, e o marido já tinha ido, e ela deixou as crianças com a avó. A avó se desapercebeu um pouco e depois procurou aquela criança de 3 anos e não encontrou. A criança tinha seguido a mãe não tinha percebido, e a criança tinha se perdido naquelas fazendas ali. Irmãos, eles procuraram naquele dia, o dia inteiro, e não encontraram aquela criança. Procuraram o segundo dia e não encontraram. Juntou todo o povo da igreja para procurar aquela criança. E aí no terceiro dia, depois de orarem muito, depois de buscarem muito o poder de Deus para que pudessem encontrar a criança, um irmão andando na beira do rio, ele viu um barulhinho de coisa batendo na água, e quando ele olhou, que se aproximou, ele sentiu que alguém estava ali, mas ele não viu quem era. Mas ele sentiu que alguém mais estava ali com a criança, porque a criança estava sentada numa pedrinha, batendo os pés na água. A criança de 3 anos. E perguntaram para ela com quem ela estava ali. E ela disse: uma velhinha cuidou de mim. E ninguém sabe até hoje quem foi aquela velhinha que cuidou dela.
Queridos, Deus ouviu as orações daqueles irmãos. Isso não é história fictícia, é uma história real. Aconteceu. 3 dias. O mais interessante é que aquela velhinha alimentou a menina. A menina não estava com sede, não estava com fome. 3 dias. Deus tem feito grandes coisas em nosso meio, irmãos, e nós não temos percebido. Muita coisa Ele tem feito por nós. Vamos continuar confiando. Pedro disse: eu sou homem como vocês, eu sou homem como tu. Nós podemos dizer, nós somos homens como Pedro, como João, como Paulo, e o mesmo Deus que eles adoravam, nós adoramos. Precisamos confiar, precisamos fazer com que as nossas orações, ou seja, nós tenhamos mais certeza naquilo que nós pedimos a Deus. Eu às vezes, irmãos, fico impressionado quando as pessoas oram e nos pedidos de oração diz: vamos orar para que Deus possa fazer isso. Irmãos, eu repito, Deus pode todas as coisas. Nós não vamos orar para que Deus possa não, porque não é nós que dá poder a Deus. Deus pode todas as coisas. Nós precisamos é pedir na certeza de que Deus concederá. E Ele recompensará aquele que busca realmente crendo. O apóstolo São Tiago, ele nos diz que aquele que ora duvidando é semelhante ao que mesmo? Vai e volta. Quantas vezes nós temos escutado histórias, irmãos? As pessoas oram para chover e sai todo mundo sem o guarda-chuva, né? Irmãos, precisamos buscar a Deus constantemente, andar junto a Ele, conhecer a Deus, para quando pedirmos, ter a certeza de que, segundo a sua boa vontade e segundo a nossa necessidade, Ele ouve as nossas orações. Que Deus abençoe, irmãos, vocês e a mim, e que nós possamos ter esse propósito no coração e lembrar de que nós temos um Deus que pode todas as coisas e que Ele é galardoador daqueles que o buscam, daquele que ora em secreto, daquele que busca abrindo o seu coração, aquele que busca de todo o coração, Deus recompensará. Que Deus abençoe você e a mim e que nos recompense, é meu desejo, minha oração. Amém. Irmãos, nós vamos cantar o hino deu branco. Só um instantinho, irmão, já vou acertar aqui, tá? Vamos cantar o 351. Nunca me deixar.
salvar. Sim, Ele mesmo promete que nunca me há de deixar, nunca me deixar, nunca me deixar, pois Ele mesmo promete comigo caminhar, nunca me deixar, nunca me deixar, pois Ele mesmo promete que nunca me há de deixar. Inimigos muito fortes procuram minha alma vencer, e se sozinho andasse, que poderia fazer? Com Jesus ao meu lado, alegre posso avançar. Sim, Ele mesmo promete que nunca me há de deixar, nunca me deixar, nunca me deixar, pois Ele mesmo promete comigo caminhar, nunca me deixar, nunca me deixar, pois Ele mesmo promete que nunca me há de deixar. Nas tristezas da vida, nas dores e nas aflições, na calma ou na lida, ao virem as tentações, Cristo anda ao meu lado, comigo para ajudar. Sim, Ele mesmo promete que nunca me há de deixar, nunca me deixar, nunca me deixar, pois Ele mesmo promete comigo caminhar, nunca me deixar, nunca me deixar, pois Ele mesmo promete que nunca me há de deixar. Eterno Deus, Pai Todo-Poderoso, nosso muito obrigado a Ti, Senhor, pela Tua grande proteção que tens dado a Teus filhos, Senhor Deus. Obrigado pela Tua paz que concedes a nós. Obrigado pela esperança, meu Deus, que Tu nos dá em nossos corações, de um dia habitar em Tua companhia real e visível, Senhor Deus. Obrigado, Pai Santo, pela Tua palavra, que nos dá conforto, que nos mostra o Teu caminho. Obrigado pela Tua salvação, a Tua graça, que nos dá garantia de vida eterna, Senhor Deus, a todos aqueles que aceitam o presente que Tu tens dado. Pai Santo, eu quero mencionar o nome de algumas pessoas aqui que Tu já conheces, Senhor Deus. A primeira pessoa, Senhor Deus, é Arles Schmidt. Tu sabes, ó Deus, da vida do Arles muito bem. E Tu sabes que ele já foi uma pessoa que brilhou muito na Tua causa, um excelente professor, uma pessoa de grande conhecimento da Tua palavra, mas hoje ele se encontra, ó Deus, numa situação muito difícil. E nós pedimos a Ti, ó meu Deus, que Tu visite e, se for da Tua vontade, meu Pai, Tu tire o Arles daquela situação. Se Tu veres, ó Deus, que ele pode retornar e voltar a ser aquilo
que era antes, trazendo luz às pessoas que estão em trevas. Que ele possa ser um instrumento, ó Deus, ali onde ele está, a levar luz às pessoas, Senhor Deus. Toma ele em tuas mãos, ó Pai. Conforta-o na sua situação e livra-o, ó Pai Santo, para a honra e glória do teu nome, se essa for a tua vontade, pois tu sabes todas as coisas, Senhor Deus. A segunda pessoa, Pai Santo, que queremos mencionar, tu também conheces. Ali na fábrica do Naldo, Senhor Deus, tem uma jovem senhora, aquela, Senhor, do cabelinho caracolado, que muitas vezes a gente chega ali, ela está animada, mas por dentro ela está amargurada por causa do problema que existe nela. Ela está com câncer, Senhor. No teu infinito amor, ó Pai, põe a tua mão sobre a Maria, Pai Santo. Retira aquele mal, faz aquele mal secar e ser expelido do seu organismo. Que os médicos agora, no dia 7, Senhor Deus, que irão fazer a cirurgia, possam encontrar algo simplesmente que seja removível e que ela possa sarar e ter uma saúde plena e continuar com sua filha e seu filho durante muitos anos de vida, Senhor Deus. Cura, Senhor Deus, a Maria. Seja também, ó Deus, com o avô de Domingos, Senhor Deus, que caiu, trincou o fêmur, já está bem avançado em idade. Que o Senhor, ó Deus, no teu infinito amor, toque-lhe o seu fêmur, sare ele, para a honra e glória do teu nome, Senhor Deus. Continue nos guiando, meu Deus, aos demais pedidos de oração que aqui foram feitos, como no caso da irmã Ivonice, Senhor Deus, que a tua mão esteja sobre ela, Pai Santo. Tu sabes a luz que é aquela irmã, Pai Santo. Tu sabes o bem que ela tem feito, através dos seus ensinamentos, os ensinamentos que tu deste à tua serva. Que tu, ó Deus bendito, põe a mão sobre ela e a sare, cure, restaure, para a honra e glória do teu nome unicamente, Senhor Deus. Aos demais pedidos, meu Deus, que o Senhor atenda, de acordo com a tua bondade, de acordo com as tuas misericórdias, porque o Senhor tudo pode, porque teu é o poder, Senhor Deus. Pai Santo, não é confiando em nada de nós que te pedimos essas bênçãos, mas é confiando, Senhor Deus, no nome precioso de Jesus, teu Filho amado, que se entregou por nós, que esvaziou-se, velando a sua glória, para nos dar salvação. É em nome dele que te pedimos essas bênçãos, crendo que a receberemos, hoje e sempre. Amém, Senhor Deus.